Olá, sétimo Seminário Internacional Literatura e Cinema de Resistência. O nosso trabalho pretende tratar de duas obras que nós chamamos de dois objetos estéticos, literatura e cinema, em especial a obra literária do Ray Bradbury e François Truffaut, intercessores estéticos para uma literatura e cinema de resistência, a partir da obra Fahrenheit 451, um olhar a partir da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari. É um trabalho feito por mim, professor Alex Fabiano Corrêa Jardim, e pelo professor Warley Kelber Guzmão de Andrade. Eu sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e o professor Warley é professor da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou o professor Warley Kelber Guzmão de Andrade e eu vou dar continuidade à nossa apresentação. A proposta do trabalho é apresentar a implicação entre Estado e sociedade de controle. Utilizaremos como referência para o desenvolvimento da crítica o texto literário Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury em 1953, e sua adaptação para o cinema por François Truffaut em 1966. São cenas do filme. Apresentação do problema. O material estético, nas duas perspectivas, literatura e cinema, ambos reservados às suas particularidades de expressão, retratam uma sociedade absolutamente marcada pela produção de indivíduos subjetivados a partir do controle e da vigilância constante. Sob uma espécie de distopia, os bombeiros dessa sociedade eram encarregados de executar determinadas ordens políticos-sociais, vigilância, controle, perseguição, punição às pessoas que possuíam livros de literatura, filosofia e ciências em geral. Toda a sociedade era sobrecodificada em função do controle. E aqui a gente está citando Deleuze e Guattari. Um claro exemplo disso é a função da televisão, enquanto uma máquina de produção de verdade e sentido. No romance e no filme adaptado, nos deparamos com a captura do imaginário individual e coletivo através da lógica do controle e da subjetivação. Ela representa a força da mídia, da comunicação, da produção de signos. Agora o professor Alex Fabiano Jardim vai continuar com a apresentação. Sobre a implicação filosófica em nosso trabalho, dado que nós estamos utilizando como referência filosófica a obra de Deleuze e de Guattari. Segundo Deleuze e Guattari, uma das maneiras de se escapar dessa ordem social é experimentar o que eles chamam de devir revolucionário. No romance e no filme, um certo bombeiro começa a problematizar o seu papel social. A partir de um determinado acontecimento, ele, o bombeiro, passa a não se reconhecer e nem representar o Estado e sua força repressora. As políticas de resistência em Deleuze e Guattari corroboram com os movimentos desse outro bombeiro e seu devir revolucionário. A resistência do personagem bombeiro é uma disjunção às faculdades concordantes do pensamento. A partir dos problemas apresentados por Deleuze e Guattari em relação à política, podemos afirmar que o bombeiro no romance e no filme, tanto o bombeiro no romance do Bradbury e no filme do Truffaut, provoca uma revolução, produzindo a abertura do possível. O que nós estamos chamando de resistência, a partir desses dois objetos estéticos? Nesse sentido, as duas expressões artísticas, literatura e cinema, nos provocam o que o Deleuze e o Guattari chamaram de novo campo de possíveis. Nesse caso, a interseção estética entre literatura e cinema nos conduzem a pensar o possível enquanto uma emergência dinâmica do novo, seja do escritor, seja do cineasta ou dos filósofos, desse novo pensado pelo escritor, pelo cineasta ou pelos filósofos. Em ambos, tanto o escritor, quanto o cineasta, quanto o filósofo, eles nos apontam que a resistência é o possível que se cria. Explicando, o bombeiro em seu devir revolucionário experimenta um outro modo de existência, como a vivida pela exilada comunidade de leitores existentes no filme. Cada habitante desse outro lugar se torna escritor, escritora e personagens dos livros proibidos. Cada um se torna o expresso
de um agenciamento concreto de vida. Cada um se torna múltiplo, multidão. O bombeiro agora se torna um agenciamento coletivo de enunciação. O bombeiro se torna um livro-memória. O desenvolvimento conceitual do campo problemático, a literatura de Bradbury e o cinema de Truffaut. A produção de subjetividade constitui matéria-prima de toda e qualquer produção. Que tipo de subjetividade está sendo produzida na contemporaneidade? Ao tocarmos esse problema, o que nos apresenta são os contornos ou formas de uma tecnologia de subjetivação, ou seja, de produção, assimilação, aceitação e reprodução de um modus vivendi, calcado essencialmente em função dos interesses de uma maquinaria, que cerca em suas redes a forma homem, estejam elas vinculadas ao universo de estilo panóptico através da docilidade do corpo assujeitado, ou até mesmo da captura do imaginário individual e coletivo, através da lógica do controle. O filme Fahrenheit 451, adaptado do romance escrito pelo Bradbury em 1953 e dirigido por François Truffaut, ilustra muito bem essas afirmações. Numa sociedade onde o simples fato de manter obras literárias ou filosóficas em casa é considerado crime. Nesse sentido, toda imagem verdade da realidade nos mostra que estamos frente a frente com um organismo em suas ramificações institucionais, mecanismo de invenção de indivíduos serializados, ligados pela linha quase imperceptível da produtividade. Tanto o filme quanto o romance são criações dessa imagem verdade do mundo, desse mundo contemporâneo, e que nós podemos observar pelas lentes do próprio real, que se configura por semiotização. É o que chamamos de constituição coletiva da subjetividade, como caminho que é redirecionado através das práticas de controle. Aqui nós temos uma capa, né, do romance da mais nova edição, do Fahrenheit 451. A apresentação fala um pouco dessa obra, né? Essa obra descreve um governo totalitário num futuro incerto, mas próximo, que proíbe qualquer livro ou tipo de leitura, prevendo que o povo possa ficar instruído, prevendo que o povo possa ficar instruído e se rebelar contra o status quo. Tudo é controlado, e as pessoas só têm conhecimento dos fatos por aparelhos de TVs, instalados em suas casas ou em praças ao ar livre. O livro conta a história de Guy Montag, que no início tem prazer com sua profissão de bombeiro, cuja função nessa sociedade imune a incêndios é queimar livros. E eis que acontece um grande acontecimento, perdoe pela tautologia, né? Acontece um grande acontecimento. Montag conhece Clarice McClellan, uma menina de 16 anos que problematiza o mundo à sua volta e que o instiga a fazer o mesmo. Nessa dobra do pensamento, ele percebe o quanto tem sido infeliz no seu relacionamento com a esposa, Mildred. Ele experimenta um incômodo proporcionado pela violência do pensamento provocada pelo seu encontro com Clarice. Sua vida vazia é transformada. Porém, quando ele conhece a vizinha Clarice, uma jovem que o confronta sobre os princípios da vida, algo se passa. O sumiço misterioso de Clarice leva Montag a se rebelar contra a política estabelecida, e ele passa a esconder livros em sua própria casa. Denunciado por sua ousadia, é obrigado a mudar de tática e a buscar aliados na luta pela preservação do pensamento e da memória. Cabe deter atenção especial ao personagem Beat, capitão do corpo de bombeiros onde Montag trabalha. Não é revelado explicitamente, mas temos umas pistas que levam a crer que esse mesmo algoz dos livros é conhecedor de grandes obras. Porém, não acredita que isso possa trazer algo, né? Esse comandante, ele não acredita que o conhecimento dessas obras possa trazer algo de bom aos seus apreciadores, já que os homens devem ser todos iguais, e os livros faz questionar a realidade em que vivemos, nos dá esperança de uma situação utópica que nunca vingará.
Bem, nesse caso, o bombeiro Guy Montag problematiza os processos de subjetivação vinculados no interior das instituições disciplinares, que precisam ser rejeitados em função de uma outra ética, a emergência de uma autonomia que se contraponha ao racionalismo dos sistemas de controle, o homem dócil, útil e assujeitado. Aqui nós temos uma capa, né, a capa do livro, da mais nova edição, e um cartaz do filme à época do seu lançamento, Fahrenheit 451. Literatura e cinema, o que esses dois objetos estéticos nos provocam? Eles provocam o seguinte: que as práticas de produção semiótica do capitalismo visam a captura do desejo e do inconsciente. Isso significa que podemos afirmar: se a fábrica capitalística trabalha por serializações e homogeneizações dos indivíduos, as noções de complexidade, revolta, captura, criação, linhas de fuga, principalmente se tratando do mundo dos desejos, das paixões, das fantasias, são pensadas como inconcebíveis e inimagináveis. A captura do desejo pressupõe a impossibilidade de manifestação e de afirmação de uma subjetividade autoconstituinte e que questione as estruturas estabelecidas, pela desterritorialização dos fluxos desejantes, através da codificação de enunciados ou práticas sociais na intenção de uma uniformização das experiências individuais e coletivas. Se a produção de subjetividade é a matéria-prima de toda e qualquer produção, justifica-se o investimento na captura do desejo, porque ele é produtivo. Sua expressividade é da ordem do inconsciente, das pulsões, da criação e da inventividade, e tece dentro da própria teia das relações entre os homens os princípios de contestações individuais e coletivos. Poderíamos até dizer que a força desejante é a ação de debater-se contra si mesmo, dentro dos processos de intensificação de uma afirmação da diferença e da singularidade, contra os mecanismos de serialização, esquadrinhamento e poder. Podemos também falar de relação entre indivíduo e meio, isto é, como individuação, uma estratificação do corpo em conteúdo e forma, numa materialidade que se expressa, ora por estruturas estáveis, funcionais e visíveis, a disciplina, para nos lembrarmos aqui do Foucault, ora por movimentos difusos, o controle, segundo Deleuze, por exemplo, e Guattari. Resistência. Aqui é uma imagem, né, que os bombeiros, ao investigar uma casa denunciada, que guardam livros, né, que o morador guardava livros, eles descobrem livros atrás dentro do aparelho de televisão. O que significa resistência? Produzir subjetividades é a maior preocupação dos que ousam pensar diferentemente daquilo que denominamos de gestores de uma determinada ordem instituída. Transversalidade em relação às estratificações corporais e mentais. Novos territórios existenciais, novos campos cognitivos, sensíveis, éticos e estéticos. A política em Deleuze e Guattari tem uma relação com a ideia de criação do possível, a ideia de criação do possível como resistência. Em Deleuze e Guattari, o que é possível é justamente criar o possível. Abandona-se com isso a tese de que o possível é um projeto a se realizar. A partir dos problemas apresentados por Deleuze e Guattari em relação à política, podemos dizer que o bombeiro no romance, no filme, provoca uma revolução produzindo a abertura do possível. Para Deleuze e Guattari, se trata de uma redistribuição dos papéis e funções, de uma subversão do conjunto de posições sociais possíveis, como aquela operada pelo bombeiro dissidente. Nesse caso, o campo de possíveis é a emergência dinâmica do novo. Esse bombeiro, em seu devir revolucionário, cria o novo. Da resistência, criação do possível. Segundo Deleuze e Guattari, possibilidade de vida exprime um modo de existência, como aquele modo de existência da comunidade exilada, a comunidade de leitores existentes no filme. É o expresso de um agenciamento concreto de vida. E o que seria o devir revolucionário enquanto o movimento de resistência? Tanto a literatura do Bradbury e a sua adaptação cinematográfica realizada por Truffaut, palavra e imagem, nos proporcionam pensar o devir revolucionário. É tudo muito claro quando nos deparamos com o outro Guy Montag, o bombeiro. Ele se confronta com os jogos semióticos da racionalidade, esse outro bombeiro, científico, epistemológico e existente,
e as formas de Estado que decodificam modos de vida. O devir revolucionário diz respeito a outras maneiras de perceber o mundo, de forma transversal, descontínua e difusa no tecido social. São as produções, as maquinações, os cortes, as estratégias, os agenciamentos, os deslocamentos e a singularização do agir e do pensar. Seria, portanto, um exercício de resistência coletiva, tentando levar ao limite do possível as estratégias de transgressão do instituído, do novo corpo, a nova subjetividade e novos afetos. Ao final do romance e do filme, nos depararemos com algo inusitado. Guy Montag, nosso bombeiro em seu devir revolucionário, encontra uma comunidade de leitores, um tipo de comunidade exilada. Nessa comunidade, cada um se tornou um devir livro, um devir autor, um devir personagem. Cada um se tornou uma expressão do livro. Não há mais livros, apenas memória. Logo, como controlar e punir sem a existência do objeto livro? Cada corpo livro se tornou a possibilidade de várias forças que se encontram e fazem desse encontro seu vitalismo e seu sentido. A resistência é justamente aquela de que cada corpo se tornou um contraponto crítico, de modo que cada um em seu devir livro, de alguma forma, ferirá mortalmente a forma Estado e suas representações. Cada corpo se tornou um geopensamento, uma materialidade plural e assubjetiva. Aqui um exemplo, uma cena do filme, né? Uma frase: "Eu sou a República", de Platão. Posso recitá-lo para você quando você quiser. Essa comunidade reterritorializada incita princípios de contestação e de transgressão, estabelecendo condições de possibilidades para as práticas, o exercício do pensar e a atualização dos afetos. Essa comunidade é a própria linha de fuga. Aí tem uma Deleuze dizendo o que ele chama de linha de fuga. Uma fuga é uma espécie de delírio, e a linha de fuga não tem território. Ao fazer o enfrentamento com o instituído, Guy Montag, o bombeiro, procurou entender e desvendar os dispositivos de controle e as concepções filosóficas que o sustentam, ou seja, os procedimentos de subjetivação e regulação dos indivíduos. Outra cena do filme, né? Ele já nessa comunidade de exilados. Guy Montag e a comunidade reterritorializada nos mostra que constituir singularidades é o mesmo que falarmos em liberação dos desejos codificados nos aparelhos de captura, desenvolvendo a capacidade poética de lidar com o mundo do imaginário e da fantasia. A ideia é escapar aos mecanismos de autossubjetivação e de subjetivação do outro, tornando-se livre no viracê dos jogos linguísticos, sem contagiar-se pelas verdades instituídas que se consolida nos jogos semióticos de poder. Cada corpo livro, cada corpo memória, na comunidade exilada, reterritorializada, não é mais regulado por um ensino formalizado e fechado, a partir de uma lógica linear. Cada corpo livro se torna uma máquina de sonho, de fantasia e de ciência. Cada corpo livro se torna uma máquina literária e filosófica. Os habitantes daquela determinada comunidade, segundo o romance, provocam uma fratura com uma determinada ordem epistemológica. A fissura promovida acaba por produzir problematizações políticas e éticas, que servem para uma analítica da sociedade contemporânea. A resistência provocada pelo bombeiro Guy Montag e os habitantes da comunidade pode ser pensada enquanto a criação de novos espaços, territórios, articulação de novos grupos singulares que recusam o instituído. As perguntas que o romance e filme nos impõem são muito mais buscas do que respostas. Quais as possibilidades de produzirmos novas subjetividades e de desterritorializarmos os campos de saber do sujeito e até mesmo de despotencializarmos os dispositivos de controle? Como as resistências enquanto transgressão do instituído podem ser pensadas, passa a ser o grande desafio do devir revolucionário, que tem como principal arma de combate a criação e o livre pensamento. Considerações finais. O romance Fahrenheit 451, em sua adaptação para o cinema por François Truffaut, nos aponta uma cartografia da sociedade contemporânea. Muito mais do que nos apresentar uma perspectiva distópica dessa sociedade, também nos apresenta as possibilidades de inventarmos novos modos de vida, apesar de todos os aparatos e dispositivos de vigilância, controle e punição. Ao fabular uma sociedade de leitores, em que os seus habitantes se tornaram em corpos livros,
observaremos uma preocupação em torno da constituição de uma subjetividade singular, que escapou de alguma maneira à normatização dos diálogos disciplinares institucionais. Tanto Bradbury quanto Truffaut nos mostram, via relação palavra e imagem, que a forma-estado, representada pelos bombeiros, o sujeito é levado ao seu limite na sociedade moderna e contemporânea, uma cristalização social em nome da segurança, conservação, costumes e leis. Já o bombeiro Guy Montag, ao problematizar seu modo de vida, aceita encarnar e propagar uma realidade esteticamente caótica, para que dela possa extrair um novo jogo, em que as regras serão dadas pela criatividade incessante na invenção do conhecimento. Trata-se, na verdade, de uma outra estética de existência. O bombeiro Guy Montag é a materialidade do que nos processos de singularização ocorre em apresentar-se a pluralidade da vida e seus deveres múltiplos, afirmados a partir dos planos de imanência que é o próprio mundo em sua multiplicidade.